Pessoal, quando me perguntam por que eu apoio André Ventura, aí está a resposta. Gosto muito do senhor. Obrigado. Já discuti com várias pessoas porque dizem que sou racista. Não, isso não é Mas eu percebo muito bem as ideologias do senhor. Sabe por quê? Porque eu sou estrangeira aqui no seu país. Ok. Eu tenho que trabalhar. Eu gosto de boa vida. É isso, E o mas tem que governo trabalhar. português não tem condições de me dar dinheiro para ter boa vida. Exatamente, isso mesmo. Aquelas ajudas que muita gente vive. Eu trabalho, tenho uma loja aqui. Trabalho como geriatra. Então você tem que trabalhar. Como geriatra de manhã, saio às 6 horas de casa, chego 12 horas, preparo-me, venho para a minha loja. Ela é minha colega, minha amiga também empresária, angolanas. Força chega, por favor. Tudo a correr bem. E força Organiza aí. Portugal. Vamos tratar. E vocês também. Um beijinho. Ai, vou desmaiar. Ai, aqui também. Esta angolana e mais algumas com quem ela estava foram fortemente elogiadas por André Ventura. E outra vez eu insisto, o problema de Ventura não é contra os imigrantes, é contra a imigração desregulada e contra os imigrantes ilegais, contra aqueles que pretendem prejudicar Portugal. Isso é legítimo. E eu continuarei apoiando Ventura, ao tanto que muitos perguntam, professor, mas por que você apoia a Ventura, mesmo sendo angolano, sendo africano? Por que apoia a Ventura? Ventura é um patriota e, sinceramente, eu gostava de ter um governante angolano com as ideologias de Ventura. Este vídeo está a receber muitos elogios, até por membros da extrema-direita. Aliás, a maior parte dos elogios vem dos membros da extrema-direita, ao tanto que muitos deles solicitam que André Ventura mostre esse vídeo no parlamento português, simplesmente para abafar e colocar na cara dos esquerdistas que, na verdade, Ventura não é contra os imigrantes. Isso está a ser mal percebido. Acompanhe mais uma vez este lindo momento. Gosto muito do senhor. Obrigado. Já discuti com várias pessoas porque dizem que sou racista. Não, isso não é Mas eu percebo muito bem as ideologias do senhor. Sabe por quê? Porque eu sou estrangeira aqui no seu país. Ok. Eu tenho que trabalhar. Eu gosto de boa vida. É isso, E o mas tem que governo trabalhar. português não tem condições de me dar dinheiro para ter boa vida. Exatamente, isso mesmo. Aquelas ajudas que muita gente vive. Eu trabalho, tenho uma loja aqui. Trabalho como geriatra. Então você tem que trabalhar. Como geriatra de manhã, saio às 6 horas de casa, chego 12 horas, preparo-me, venho para a minha loja. Ela é minha colega, minha amiga também empresária, angolanas. Força chega, por favor. Tudo a correr bem. E força aí. Organiza Portugal. Vamos tratar. E vocês também. Um beijinho. Ai, vou desmaiar. Aqui também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acho que há um ponto em que estamos de acordo e que foi criminoso o que foi feito em Portugal pelo PS nos últimos anos. Porém, também temos que dizer, Sr. Ministro, que vemos com agrado esta alteração de postura do PSD em relação a esta matéria e a matéria de imigração. É que há um ano atrás ou dois, o Sr. Ministro não dizia por Portugal e pelos portugueses. Dizia com o PS e com os socialistas para nos aprovar o Orçamento do Estado. É por isso que chegámos ao ponto em que chegámos. É por isso que chegámos ao ponto em que chegámos. Porém, vamos ao que interessa agora. Vamos ou não expulsar os que entraram sem se ver o registro criminal? É uma pergunta de sim ou não. Vários milhares, sabemos hoje, entraram sem sabermos quem são e de onde vieram. Sem saber se têm registro criminal, limpo ou não têm. O que é que o Governo já fez sobre isso? Ponto 1. Ponto 2. O Sr. Ministro diz vamos limitar o reagrupamento familiar. Mas então vamos lá ver. Em que é que vamos limitar o reagrupamento familiar se não temos a capacidade de fazer o que outros países da Europa já estão a fazer? Que é suspendê-lo, até temos a certeza do que se passa cá dentro. Então nós temos milhares sem regularização. Agora 760 mil pedem a nacionalidade a correr para as conservatórias. E o Sr. Ministro diz, vamos limitar escrupulosamente. O que é isso? Limitar escrupulosamente. A Áustria está a fazê-lo. A Alemanha está a fazê-lo. Então explique-me lá, como é que é legal na Áustria e na Alemanha e não é legal em Portugal e viola o direito da União Europeia em Portugal? Como é que isso é possível? Depois, Senhora Ministro, acho que isto é fácil de compreender. Nós estamos a ter procura de pessoas que vêm de outras partes do mundo para cá, mas não é tudo igual. E eu quero lhe perguntar se está disponível a travar esta vaga de invasão cultural que estamos a ter, limitando imigrantes que vêm de países que nada têm a ver connosco, que pouco têm a ver com a nossa cultura e que a querem dominar. E sim, estou a falar especificamente daqueles que vêm de países islâmicos que nós não podemos continuar a abrir as portas em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vai ser muito longo, é apenas para explicar ao Sr. Ministro Leitão Amaro isto. Eu vou tentar explicar outra vez. A pessoa chega a Portugal, faz um pedido de asilo. Ouça, Sr. Ministro, para aprender. Faz um pedido de asilo. O Estado chumba esse pedido de asilo. O indivíduo vai para tribunal.
Agora saibam que durante este tempo em que ele está à espera do recurso, está a ficar com subsídios na mão. Será que isto é tão difícil de compreender? Que alguém, um marroquino qualquer, chega a Portugal, pede asilo, dizem-lhe que não, há um recurso e nós continuamos a pagar-lhe casa, subsídio e tal. Quer dizer, nós aos pensionistas não damos nada, mas esses que vêm para cá, damos-lhes subsídios. Então, Sr. Ministro, já que quer falar de alterações ao asilo, tem aí uma, e olha, não é preciso fazer muito, é dizer assim aos portugueses, uma vez na vida vou ter uma coisa, coragem para fazer por Portugal. Está a ver um exemplo do que é preciso fazer? Segundo, Sr. Ministro, não estava no nosso programa eleitoral? O que está no nosso programa eleitoral, sabe porque é que não queremos reagrupamento? Porque nós não queremos nem mais um neste país. É por isso que não queremos reagrupamento. E o Sr. Ministro vai permitir continuar com os projetos que aqui trazem a que os membros da CPLP entrem em Portugal como turistas ou como estudantes e é verdade, e ao fim de um tempo peçam a residência, é verdade, não fizeram a alteração que era preciso fazer, mas contam connosco. Senhores deputados, deixem falar o Sr. Deputado André Ventura, por favor. Não fizeram as alterações que deviam ter feito, mas contam connosco para, de forma bem feita e na especialidade, nós vos darmos o nosso expertise para vocês mudarem Portugal. Obrigado, Sr. Presidente. Penso que seja mesmo a última intervenção, só para dar nota disto. O Sr. Deputado Hugo Soares deve estar a ouvir mal, por isso eu vou-lhe recordar outra vez. Em 2019, o Chega já estava na Assembleia da República e apresentava propostas para restringir a imigração. E o PSD nessa altura estava a levar ao colo o PS nessa matéria. Mas, Sr. Deputado, é verdade o que diz. Eu de facto... Senhores deputados. O Sr. Deputado Hugo Soares tem razão. Em 2017, eu era membro do PSD e lembro-me que havia um líder chamado Pedro Passos Coelho que, de facto, teve a coragem de ser contra a lei da nacionalidade, que o PS então trouxe a essa casa. Só que, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu pedi o favor de não estabelecerem diálogo, porque senão isto é interminável. Sr. Deputado. Só que, Sr. Deputado, infelizmente, Sr. Deputado, foi por causa do Sr. Deputado e outros andarem com bandeirinhas, não atrás do Pedro Passos Coelho, mas depois atrás do Rui Rio e de outros, que o PSD ficou como ficou e que esta bancada apareceu. Porque os senhores se venderam ao Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela não inscrição. Queríamos fazer uma última intervenção nesta matéria para dizer o óbvio. A esquerda não compreendeu o que aconteceu no país nos últimos tempos. Não percebeu que aquilo que deixou acontecer de entrada massiva de imigrantes desregulou, destruiu e distorceu o país. Hoje temos manchas absolutas de insegurança, manchas de segregação, manchas de bairros, de criminalidade e de tráfico de droga pelo país inteiro, porque perdemos completamente o controlo ao nosso país. E isso aconteceu porque anos e anos de impunidade de esquerda permitiram que acontecesse. Anos e anos de PS, sustentado com PCP e Bloco, o permitiram. Associações à porta a manifestar-se, nós não estamos aqui por isso, nós estamos aqui pelos portugueses e não por aqueles que estão a querer continuar com o país escancarado. O ministro de Cabo Verde, ou do Brasil, ou do Bangladesh ameaça-nos. Pior para eles, porque nós não cedemos a ameaças de ninguém, muito menos de ministros de outro Estado qualquer, muito menos de outros governantes. Nós não cederemos um milímetro na defesa do que é Portugal, da sua integridade e na defesa dos portugueses. Não é nenhum ministro de outro país. Eles que façam pelo seu país o que nós estamos a fazer pelo nosso, que é dar-lhes dignidade, riqueza e coragem. Meus senhores, nós só estamos aqui por uma entidade, por Portugal e pelos portugueses.